Fala, meu querido, esse é o tema da nossa quarta aula, cara, e uma das aulas mais divertidas e que deixa os cabelos brancos também. Por quê, cara? Bom, até agora a gente falou sobre harmonia básica, a gente falou sobre os desenhos de escala, né, que foi a primeira parte sobre improvisação com escala maior-menor, né? Aula passada a gente aprendeu sobre improvisação, né, de botar a mão na massa mesmo, que é tônica e relativo, que faz tudo acontecer e tudo mais. A questão dos semitons para você estar usando como ponto de saída e volta para suas melodias, né, no caso assim. E hoje, cara, a gente vai falar do seguinte assunto, né, referente à escala maior-menor. Exatamente no ponto onde você está, a maioria dos professores adora passar exercícios, leaks, coisas prontas para que você não quebre a cabecinha, vá lá, copie e saia fazendo uma frase bem bonitinha. Só que como eu acabei de falar, você não vai estar criando nada, você vai estar copiando. E eu, de certa forma, vou contra essa correnteza. Ah, mas como assim, Alexandre? Bom, a minha ideia é simplesmente básica. O que eu vou estar passando para vocês hoje são estruturas aonde vocês possam estar utilizando as técnicas fundamentais. Pô, mas como assim, cara? Bom, técnicas fundamentais, se vocês abrirem o PDF ali, vai estar descrito exatamente as 5 técnicas que a gente vai estar trabalhando nessa aula de hoje, que eu vou dar exemplos, mas nada pronto. Eu vou mostrar o que se dá para fazer numa primeira ideia. E a ideia é que você, vendo o que eu estou fazendo, tente copiar isso, usando simplesmente a questão de assistir, pô, ele fez tal coisa, vou tentar fazer igual ele descreve ali. Então, essa é a moral da ideia. As técnicas fundamentais são bem básicas, por ordem de importância. Primeiro, paleta, porque é justamente a primeira técnica que a gente desenvolve na guitarra. Segundo é o ligado, né, para que você desenvolva a força dos dedos da mão esquerda. O slide, que faz com que você, além de N vantagens, faz com que você ache a nota de repouso para poder parar. A quarta técnica, o bend, que é uma técnica que exige muita atenção e precisão. E a quinta técnica, que é a técnica do tapping, que é muito importante. Também para chamar atenção, né, porque se tem uma técnica que chama muita atenção é essa questão do tapping, né? Mas beleza, essas são as técnicas fundamentais, mas como é que vai funcionar? Bom, logo do lado disso ou logo abaixo disso a gente tem 4 exercícios numa tablatura, né, que são 4 estruturas que vocês vão estar utilizando para vocês criarem os seus licks baseados nas ideias que eu vou mostrar. Mas ali não vai ter nada pronto, só vai estar as estruturas que vocês vão usar. É como se eu estivesse dando um cercado para vocês brincar ali dentro. Você pode correr de um canto ao outro, ou correr circulando o cercado, ou é mais ou menos essa comparação. Então quem decide como você vai fazer é você. Eu vou dar algumas ideias, né? Não vou passar nada pronto, porque a minha ideia é fazer com que você crie, e essa é a parte legal. Pois então, eu vou pegar o exercício 1 como exemplo. O exemplo 1, cara, todos os exemplos estão em Dó, até inclusive. O exemplo 1 não é nada mais, nada menos que a mistura do desenho do Lá menor aqui de quinta casa, sexta corda, com o Dó de terceira casa, quinta corda aqui, ó. Por quê? Porque eles estão colados pela quinta casa. Na tablatura tá exatamente essa sequência aqui, ó. Olha lá, até tentar um drive aqui. Olha lá, você tem lá, ó, sexta corda, 5, 7, 8. Quinta corda, você tem 3, 5, 7, slide pro 8. Quarta corda, 2, 3, 5, slide pro 7. Terceira corda, 2, 4, 5, slide pro 7. Segunda corda, 3, 5, 6, slide pro 8. E primeira corda, 3, 5, 7, slide pro 8. Resumindo, o que está naquela tablatura ali é isso daqui, ó. Pô, tá, Alexandre, beleza, pô, tá no tom, tá aplicado nas duas notas, bem bonitinha, tá show de bola. Mas é assim que é para usar? Não é assim. Essa é a estrutura que eu estava falando para vocês até agora. É a questão de você ter um campo para trabalhar. Usando essas notas dessa estrutura, a primeira técnica é o quê? Paletada, né? Paletando. E como diz no PDF, estilo Paul Gilbert, 3 notas por vez. Essa dica é muito simples, cara. Porque assim, ó, a terceira corda já tem 3 notas, então você vai fazer 3 notas.
Só que a partir da quinta corda para baixo, todas as cordas têm 4 notas. Por quê? Porque você faz 3 notas e um slide. Então são 4 notas. Resumindo, você vai fazer 3 notas por vez. Ó, a partir da quinta corda você vai fazer 3, 5, 7. Em vez de dar o slide, você vai fazer 5, 7, 8. Então são 3 notas por vez. 3, 5, 7, 5, 7, 8. Na corda de baixo, a mesma coisa. 2, 3, 5, 3, 5, 7. Na corda de baixo, a mesma coisa. 2, 4, 5, 4, 5, 7. Na corda de baixo, a mesma ideia. 3, 5, 6, 5, 6, 8. E na primeira corda, 3, 5, 7, 5, 7, 8. No frigir dos ovos, como eu tenho o costume de brincar, o exemplo aplicado da forma que fica mais musical e fica mais legal usando a técnica, fica assim. Eu garanto que você vendo aqui, você já pensou assim, porra, mas fica legal, já tomou forma. E é exatamente isso. Ah, Alexandre, mas eu posso subir essa ideia? Claro que pode, 3 notas por vez. Por que não? Ah, mas eu posso usar salto de corda? Pode, o exemplo é teu. Resumindo, a estrutura é tua, é você que vai decidir. Você que decide, cara. Paleta usando 3 notas por vez dentro dessa estrutura. E assim as outras que eu vou vir a passar também, né? Daí vem a segunda técnica fundamental, que é o ligado, né? Você trabalhar com a força dos próprios dedos da mão esquerda para impulsionar as notas para que elas continuem soando. Bom, a gente tem 2 níveis aqui nesse caso. Para aquele que nunca teve contato com a questão aí do ligado, né? A minha dica é a mesma da paleta, 3 notas por vez, só que claro, paletando só a primeira e descendo e subindo o exemplo. Isso daqui, ó. Voltando. Isso aqui que é para você estar fazendo. Resumindo, para você que não tem habilidade ainda com ligado. Ah, mas eu já sei fazer ligado, já tenho uma determinada habilidade. Bom, então a ideia é dar uma de a la Rich Kotzen. Trabalhar muita repetição de nota. Ah, como assim? Isso aqui. E voltar, né? Por exemplo, né? Então essa é a ideia com ligado, são 2 etapas. Terceira técnica fundamental é o slide, cara. O slide não é nada mais, nada menos do que você escolher um dos dedos da mão esquerda e deslizar pelas notas daquele padrão. O primeiro ponto positivo dele é que ele faz com que você ache com mais facilidade uma nota de repouso. Entendeu? Só que o slide, cara, ele traz uma coisa que é muito legal e é muito importante para todos nós guitarristas ou músicos que querem desenvolver uma técnica na guitarra ou no violão, né? Que é o que, cara? Eu até falei isso numa live e eu deixo aqui essa dica para você que está assistindo, que é muito importante. Não interessa qual técnica você esteja estudando, paleta, ligado, o slide, o bend, o tapping, o arpejo, a paleta híbrida, salto de corda, seja o que for, crie enquanto você está estudando. Você precisa criar uma alternativa, uma música, um riff, só para poder colocar aquele exemplo assim, ah tá Alexandre, mas qual que é a tua sugestão? Hoje em dia no YouTube tem muitos loopings de batera que você pode ir lá simplesmente dar o play, escutar a batera tocando, por exemplo, que nem essa, que é o do looping da G1, ó, tá rodando. Como os exemplos estão em Dó, eu vou montar aqui uma progressão, cara, Lá menor, Fá e Sol, pertencente ao campo harmônico. Se eu fazer só os power chords, já vira uma música, ó lá.
3, 4. Já virou a ideia. Só que a minha ideia é você colocar essas técnicas fundamentais no meio disso. Olha lá. 3, 4. Ligado. Slide. Olha lá, só. Muito usado por Steve Vai, Joe Satriani. Assim por diante, cara, e assim por diante. Usa esses loopings de batera para você montar uma sequência de power chords e botar esses exemplos para funcionar, seja qual seja a técnica que você esteja estudando, porque isso vai ajudar você a elaborar e não só isso, ajudar a também criar os seus exemplos da aplicação disso daqui, entende? Bom, quarta técnica, o bend, né, cara? O bend é basicamente a técnica de você esticar a corda para fazer com que ela alcance a nota seguinte, ou um tom à frente, um tom e meio à frente. Só que a minha dica é o seguinte, ela é uma técnica que preocupa muito, que qualquer deslize você passa ou falta, né? A falta de força, né? Eu já até fiz uma videoaula onde eu falo que você deve erguer com 3 dedos, né, para ter força e tal. Então assim, ó, a minha dica é você dar os bends respeitando o espaço dentro da estrutura. Por exemplo, 1, 3, 4, você vai dar um bend nessa aqui, é meio tom. Você vai dar um bend aqui nessa, é um bend de um tom. Entendeu? Essa é a dica sobre o bend, entendeu? E a última técnica, cara, e uma das que mais chama atenção e uma das minhas favoritas também por conta de eu ser, né, fã pra caramba de Van Halen e Steve Vai, principalmente os guitarristas mais virtuosos, o tapping, cara. Bom, o tapping eu quero dizer a primeira ideia, que é o seguinte, olha lá, descubra qual tipo você prefere. Os iniciantes, cara, normalmente o tapping inicial tem 3 estilos basicamente. O primeiro é o estilo do Ed Van Halen, vou pedir até pro Alan focar bem aqui, legal? O do Ed Van Halen, ele usa o dedo 1 puxando para cima, sabe? Mas seja qual seja a forma com que você escolher, a ideia é justamente você sempre prestar atenção no apoio para a mão direita. A maioria das pessoas tenta fazer com a mão voando, por exemplo, ó. Isso daqui não faz sair preciso. Você precisa estar com a mão apoiada aqui, ó, o cotovelo encostado no corpo do braço, no corpo da guitarra, entendeu? Para poder fazer com precisão isso daqui. Então o primeiro é o do Ed Van Halen, que ele pega simplesmente e puxa para cima, ó. Ele martela a nota e puxa para cima. Esse é o primeiro estilo básico. A gente tem vários guitarristas que usam isso aqui, o Ed Van Halen, o Buckethead, Paul Gilbert com o Vivaldi lá. Entende que ele toca até a música, e o próprio Ed Van Halen. Daí a gente tem o segundo estilo, que é o do Steve Vai. O Steve Vai, ele toca, é o estilo também que o Juninho Afran, o John Petrucci usa, que é justamente aquele estilo que o cara fica com a paleta na mão e usa o dedo médio, né, no caso, para poder estar fazendo o tapping. E nesse caso, ele empurra para baixo a nota, ó. E ainda tem o último estilo, que é justamente o estilo do Guthrie Govan, Kiko Loureiro, Matias Ia, que é justamente aquele guitarrista que segura a paleta com o dedo 1, trava a paleta com o dedo 1 e apoia a mão da mesma forma, o braço e tudo mais, e usa o dedo médio como o Ed Van Halen, só que puxando para cima, lá, ó. Então basicamente são 3 diferenças, Ed Van Halen,
Si vai e Contrigova. Então assim, ó, escolha qual você escolher, tá tudo certo, entendeu? Escolha uma delas para você estar começando. Então assim, como é que você vai desenvolver uma frase de tapping usando aquela primeira estrutura que a gente vinha falando até agora? Qual que é a ideia, cara? A ideia é basicamente você escolher uma das possibilidades que eu acabei de te mostrar, né? Eu, no caso aqui, eu vou usar a do Ed Van Halen, né, para mostrar. E você tem 3 alternativas para estar fazendo o tapping de uma forma bem legal, que até é o que está escrito junto com a explicação das técnicas fundamentais ali. A primeira abordagem é o pedal point. Qual que é a ideia? É você fazer o tapping, uma nota, tapping, uma nota, tapping, uma nota, tapping, uma nota, tapping, uma nota. Sempre colocar o tapping entre cada uma das notas. Resumindo, isso aqui, ó. Treinou bastante o pedal point, pegou a manha do esquema, é só subir o padrão inteiro. Ah, e uma dica fundamental para você começar a fazer o tapping. As primeiras frases, as frases de início para um cara que está treinando o tapping, é basicamente sempre começar pelo tapping. A primeira nota é sempre o tapping aqui martelando e impulsionando o passo de trás. Então, olha lá, ó. Perceba que é o tapping que muda primeiro de corda. Ó. Então, resumindo, esse é o pedal point. A segunda ideia é basicamente o que? A frase ascendente. Você vai fazer o tapping e vai subir a frase, ou seja, aqui no caso da corda 1, né, você vai fazer o tapping e vai fazer 3, 5, 7, 8, com um tapping aqui de novo. Então, olha lá. Entende? Você treinou bastante, vai passar para o resto do exemplo, ó, e o tapping continua sendo a primeira nota. E a última ideia, que é justamente a frase ioiô, que até está escrita ali, né, no PDF, que é basicamente a ideia da frase descer e subir, né? Ó, tapping, ela desce e sobe de novo. E você vai subir todo o padrão para cima. Resumindo, né, cara, quando você imaginou que um cara chegando numa determinada show, apresentação, o cara fazer isso aqui, você ia dizer que era escala maior e menor. 2 exemplos pequeno. Então assim, ó, perceba a quantidade de coisas, de informações, de dicas, ideias que eu te passei com o primeiro exemplo, moçada. Primeiro exemplo. Com os outros é a mesma coisa, só precisa que você memorize o padrão e tente utilizar dessas formas que eu estava mostrando. Então, basicamente, esse é o tema da nossa aula de hoje, que é o quê? É você criar os seus licks baseado nessas ideias, entendeu? Ó, qualquer dúvida é só entrar em contato e lembre, o intuito não é você pegar exercícios prontos, mas sim você conseguir olhar eu fazendo, olhar essas dicas que eu estou passando e olhar e pensar, não, dá para fazer, não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Um bom estudo para vocês, cara, e qualquer dúvida estamos aí. Valeu!